aí, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Nunes e tô de volta pra gente conversar mais um pouquinho sobre história. Hoje falando sobre a independência do Brasil, só que antes eu queria te deixar aquele questionamento pra tua cabeça começar a funcionar. Por que será que o Brasil se tornou um império e não a república logo de cara? E por que será que foi tão diferente de tudo que aconteceu? Só que antes, produção, roda a vinheta aí, por favor. Então, gente, falar sobre o nosso processo de independência é muito mais do que falar sobre o 7 de setembro, é muito mais do que falar só sobre 1822 em si, e é muito mais ainda do que falar só sobre a imagem de Dom Pedro I. A gente começa a entender o nosso processo de independência a partir do momento que Napoleão Bonaparte, lá na França, começa a imprimir aquele bloqueio continental que vai levar a família real portuguesa a vir aqui para o Brasil. Inclusive, tem uma aula muito massa sobre isso. É só você clicar em algum canto da tela que você vai chegar nesse vídeo. E essa família real portuguesa, que vai chegar primeiro na Bahia, depois no Rio de Janeiro, vai começar a fazer muitas mudanças. Mudanças econômicas, mudanças políticas, mudanças sociais, que vão levar à gradual separação do Brasil de Portugal. Só que o Brasil não deixa de ser colônia para ser um império. Calma, Thaís, o que é que está acontecendo? Tá ficando doida? Ainda não enlouqueci. Por que eu estou falando isso? Antes do Brasil se tornar um império, ele vai se tornar o vice-reino de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, porque o rei português, Dom João VI, queria participar do Congresso de Viena e ele não podia participar habitando numa colônia. Então o Brasil deixa de ser colônia, passa a ser um vice-reino e desse vice-reino a gente vai ver acontecer muitas coisas. Em 1815 nos tornamos vice-reino e aí, como já era de se esperar, a família real portuguesa aqui no Brasil não ia causar uma boa reação das pessoas que moraram em Lisboa, das pessoas que moravam no Porto, das pessoas que moravam em Portugal. Porque até então, desde 1415 até então, o pessoal é que estava mandando em tudo. E todo o aparato estrutural de Portugal veio aqui para o Brasil. Eu lembro que um dia desses me perguntaram, é verdade que o Rio de Janeiro foi a capital do Império Português? Sim, é verdade. Só que, obviamente, as pessoas que moravam em Lisboa e no Porto não gostavam disso porque eles sempre mandaram em tudo. E sempre tinham a centralidade portuguesa em todos os processos do Império. Detalhe que o Império Português não era só o Brasil. Era o Brasil, era a Ilha da Madeira, era Cabo Verde, Moçambique, Angola e alguns outros países africanos que se tornaram independentes lá no século XX, só que isso é assunto para outro momento. E aí, gente, alguns anos se passaram, chegamos em 1817 e Pernambuco, nosso querido Leão do Norte, começa a se mostrar no cenário nacional como um questionador a esse mantimento da coroa portuguesa aqui no Brasil, seja por causa da alta de impostos, seja por causa de todas as questões naturais que também estavam envolvendo o nosso processo econômico. Sendo assim, a Revolução Pernambucana, que também é assunto de um vídeo que você pode clicar em algum lugar da tela para assistir, vai começar a levar a comunidade internacional a questionar Dom João VI. Olha aí! Tu não tá tendo controle pela tua colônia. E agora, o que é que vai acontecer? Depois disso, alguns anos depois disso, a gente começa a ver a Revolução Liberal do Porto. Esse foi um movimento que aconteceu em Portugal no ano de 1820, começou no ano de 1820, e uma das coisas que essa Revolução Liberal queria era justamente o retorno da família real portuguesa a Portugal, obviamente, a recolonização do Brasil e também a ideia de que a gente ainda fosse submisso e subserviente aos mandados e aos desmandados portugueses. Uma coisa muito complicada. Nesse BO todo, o que é que vai acontecer? Dom João VI vai sair do Rio de Janeiro, vai voltar para Portugal com seu pote de coxinha e vai deixar aqui Dom Pedro I enquanto príncipe regente. Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, né? Ele era só Dom Pedro, que era casado com a princesa Leopoldina, que era uma princesa
austríaca, certo? Passa-se 1820. Dom Pedro está aqui enquanto príncipe regente, pintando e bordando. A gente sabe as histórias de Dom Pedro, com a Marquesa de Santos, a princesa Leopoldina lá naquela situação, meu Deus do céu, o que é que acontece, senhor? E aí, a gente começa a se aproximar de 1822. 1822 que foi um ano importantíssimo desde o seu início. Exatamente, o seu início lá no dia 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro continuar aqui no Brasil mostrava um processo de rebeldia muito grande em relação ao mantimento da coroa portuguesa. E aí o que é que acontece? Portugal começa a exigir o retorno de Dom Pedro. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1822, vai chegar na varanda, né, do palácio e vai dizer: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ficou conhecido como o Dia do Fico. E aí, a gente começa a ter um processo bem mais complicado. E entre essas questões de Dom Pedro com a Marquesa de Santos, a princesa Leopoldina querendo reorganizar o nosso processo familiar, o nosso o dela, o nosso processo político, começa justamente a pensar certas coisas e certos pontos. Um desses pontos vai ser o seguinte: se Dom Pedro voltasse para Portugal, iria acontecer com o Brasil muito provavelmente o que aconteceu em outros países. A gente ia começar processos de independência de forma isolada, como a gente teve ai meu Deus, esqueci o nome. Lembrei. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a própria Revolução Pernambucana. Ou seja, pequenas revoluções regionais que não visavam uma independência de todo. Sendo assim, a princesa Leopoldina começou a buzinar no ouvido de Dom Pedro, dizendo: olha, vê só, deixa eu te contar. Vamos ficar, senão a gente vai perder o controle de tudo. E aí é que a gente não vai ter nenhuma coroa, e é que a gente não vai ter nada mesmo. Eu quero destacar aqui, galera, a importância da princesa Leopoldina também para esse processo de independência. Porque apesar de ela ser muito apagadinha no processo histórico, em algumas situações, ela era uma mentalidade política muito forte. E aí os meses foram passando. E aí a gente chega no fatídico 7 de setembro. Um detalhe importante, galera, é que a capital do Império, a capital da colônia, era o Rio de Janeiro. E Dom Pedro não proclamou a independência no Rio de Janeiro. Proclamou a independência às margens plácidas do Ipiranga. E aí a gente fica naquele questionamento: o que é que Dom Pedro estava fazendo em São Paulo? Nesse período, a princesa Leopoldina estava, sim, à frente de certos processos diplomáticos com a ausência de Dom Pedro. E ela vai fazer uma coisa que foi extremamente importante: ela vai assinar a Declaração de Separação Diplomática entre Brasil e Portugal. Isso não é um aceite da independência, certo? Portugal vai demorar um tempo para aceitar a nossa independência. Só que essa notícia vai chegar lá em Dom Pedro, que estava numa situação deplorável. Dizem as más línguas que ele estava se acabando pelo fundo, que nem panela. Pois é, galera, não foi nem um pouco glamurosa, como diz ou como mostra aquele quadro do Pedro Américo que foi encomendado por Dom Pedro II, o filho dele. Depois disso tudo, passado isso tudo, Dom Pedro heroicamente, ou talvez não tanto, proclama aquele grito de liberdade: independência ou morte, ou ficai a pátria livre ou morrer pelo Brasil, já diz o nosso hino à independência, né? E aí, gente, o que é que vai acontecer? Não vai ser, a coroação não vai ser logo de cara. Para vocês terem uma ideia, temos a nossa proclamação de independência no dia 7 de setembro e no dia 12 de outubro, aniversário de Dom Pedro, a gente tem a coroação de Dom Pedro enquanto imperador. E lá em dezembro de 1822, a gente tem a declaração de Dom Pedro enquanto Dom Pedro I, beleza? Esses processos vão ser muito graduais, nada acontece do nada. Da mesma forma que vai ser muito demorada a aceitação de Portugal da nossa independência. A gente só vai ser oficialmente independente aos olhos
aos olhos da comunidade internacional após o aceite português, que só vai acontecer em 1825 através de uma ajuda, para não ser muito violenta nas minhas palavras, inglesa. Beleza? Seja essa ajuda econômica, seja essa ajuda política também. O primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos. E aí, chegamos em 1825, temos o aceite da coroa portuguesa da nossa independência e o Brasil está 100% independente aos olhos de todas as pessoas internacionalmente, de todos os monarcas e chefes de Estado internacionalmente também. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Dá aquela curtida, se inscreve no canal que ajuda muito todo mundo e até a próxima.